Bom dia, meninos, tudo bem? Estamos então hoje trabalhando na nossa última aula, né? O objetivo foi que a gente trabalhasse durante todo o transcorrer do semestre conceitos específicos voltados para a saúde coletiva e para todo o contexto do processo saúde e doença em relação a os conceitos, em relação aos princípios doutrinários do sistema único que rege a saúde pública do nosso país, em relação aos testes sorológicos que são possíveis de serem aplicados no contexto de diagnóstico ou de levantamento de número de contaminados. A gente falou bastante sobre qual é o papel do veterinário em relação a alguns contextos e alguns cenários, né, da sua responsabilidade enquanto profissional da saúde, voltado para a saúde coletiva de um município. E hoje a gente encerra a nossa disciplina na parte da professora Miriam, falando um pouquinho de epidemiologia analítica. Talvez nesse momento uma aula mais que vocês não deem tanto valor, mas quando vocês forem começar a desenhar o projeto de vocês de trabalho de conclusão de curso, vocês consigam valorizar um pouco o que a gente vai apresentar para vocês hoje, porque se trata de uma epidemiologia que vai falar sobre análise de olhares diferentes em relação à pesquisa e à ciência. Então, vamos começar entendendo um pouquinho o que é o método epidemiológico, né? Que é exatamente a observação da frequência e distribuição de um evento relacionado à saúde e à doença. E quando a gente fala desse método epidemiológico, nós temos tanto o descritivo quanto o analítico. Então, quando a gente fala do descritivo, é a possibilidade de formular uma hipótese e associar entre um fator e uma doença. E quando nós testamos essa hipótese, nós estamos falando de epidemiologia analítica. Então, a descritiva, ela formula a hipótese permitindo a associação entre um fator e uma doença. Quando a gente fala de epidemiologia analítica, nós estamos falando do teste que fazemos com as possibilidades de hipótese. Então, um exemplo de descritiva. Determinar a prevalência de hepatite B e C na cidade de Buriticupu, lá no estado de Maranhão, que se localiza na região amazônica. Então, quando nós vamos descrever esta prevalência de hepatite B e C, nós estamos formulando a hipótese, né? Então, qual é a hipótese? Todos os pacientes dessa região, da cidade de Buriticupu, são contaminados por hepatite B e C? E aí nós vamos associar entre um fator e uma doença, ok? Quando nós falamos então de método epidemiológico, então nós vamos observar a frequência e a distribuição de um evento relacionado à saúde e doença. Então, outro exemplo, baixo peso ao nascer, certo? Qual a frequência que a gente tem de crianças que nascem com baixo peso? Então, nós vamos comparar qual a frequência e quais as mulheres, pensando na distribuição, que mais desenvolvem esse evento, as crianças nascerem com baixo peso. Então, essa é uma análise descritiva, certo? É importante a gente pensar aqui na descritiva, a gente tem a observação da frequência e da distribuição. Então, eu formulo hipóteses. Essas hipóteses necessitam de associação entre alguns fatores. Isso já é analítica, né? Quando a gente vai fazer análise de hipótese. Então, por exemplo, existe associação entre tabagismo materno e baixo peso ao nascer? Então, eu estou criando hipóteses que eu desconfio que as crianças estão nascendo com um baixo peso porque as mães são tabagistas, ou seja, elas fumam. Isso é criação de hipótese. Quando eu tenho elaboração de hipóteses, eu posso pensar numa epidemiologia analítica. Eu vou analisar os dados, ok? Quando eu penso na descritiva, eu estou avaliando frequência e distribuição. Então, qual é a frequência de baixo peso ao nascer? Quando eu
analiso ou coloco como hipótese que se existe uma associação entre tabagismo materno e baixo peso ao nascer, eu estou evoluindo para uma epidemiologia analítica, ok? Então, basicamente, para a gente entender a diferença de epidemiologia analítica e descritiva. Agora a gente vai permear um contexto de uma análise dos tipos de evidência que nós temos. Então, acho que lá no começo do nosso semestre, eu falei muito com vocês, apresentei muito para vocês um olhar da importância do profissional da saúde se respaldar na ciência para conseguir tomar a sua decisão. Então, nós não podemos tomar a nossa decisão, independente de quem seja o nosso paciente, de maneira empírica, né? Então, a gente está vendo muito isso hoje na mídia, né, em relação ao uso da cloroquina no paciente que tem coronavírus. Até então, essa tomada de decisão está sendo empírica, porque nós não temos estudo robusto que nos mostre ainda a eficácia do uso da cloroquina em um paciente que tenha essa síndrome do desconforto respiratório agudo causado pelo coronavírus. Então, entendam, eu preciso saber onde procurar e como avaliar a evidência que eu estou indo atrás para subsidiar a minha tomada de decisão. Então, eu preciso analisar qual é o grau de recomendação e o nível de evidência que um estudo me mostra. Então, hoje, qual é a nossa fonte de informações? Então, nós vamos atrás de manuais nacionais e internacionais. Então, quando a gente pensa nos manuais nacionais, nós vamos atrás dos grupos especializados naquele determinado tema, né? Então, nós vamos atrás de guidelines, nós vamos atrás do manual do Ministério da Saúde, no material das associações brasileiras focadas em determinado manejo de pacientes ou de animais. Mas nós precisamos analisar se esse material tem um grau de recomendação e um nível de evidência satisfatório, certo? Então, vamos entender o que é um grau de recomendação. Quando eu falo em grau de recomendação, eu digo que ele é 1 quando existe consenso e evidência em favor da indicação por todos os especialistas que fizeram parte desta recomendação. Quando ele é um grau de recomendação 2A, existe divergência, mas a maioria aprova. Quando existe um grau de recomendação 2B, existe divergência e divisão importante de opinião. Quando é o grau de recomendação 3, não se recomenda. Então, não basta nós acessarmos níveis de evidência ou materiais em base de dados confiáveis sem olhar qual é o grau de recomendação e nível de evidência que aquele material apresenta. Porque muitas vezes nós estamos baseando a nossa tomada de decisão em um material que é, por exemplo, o grau de recomendação 3. Não se recomenda. Então, por que eu vou basear o meu cuidado ou o meu planejamento para um grupo de animais que eu vou tratar, onde eu preciso direcionar e construir um orçamento a respeito da minha tomada de decisão para tratar algum tipo de zoonose que acometeu determinado grupo de animais, sendo que eu não tenho embasamento nenhum científico, porque a recomendação que eu estou usando é nível 3, ok? Então, entendam, quanto melhor o grau de recomendação, ele é avaliado como 1. Existe consenso em todos as pessoas que participaram da construção daquela evidência. Quando a gente fala em nível de evidência, nós estamos falando em nível A, nível B e nível C. Isso se refere ao tipo de estudo que foi construído para chegar nesse grau de recomendação. Então, quando nós temos A, nível A, é o múltiplo ensaios clínicos controlados e aleatórios. Quando nós estamos falando de B, é o único estudo clínico controlado e aleatório, estudos clínicos não aleatórios ou estudos observacionais bem desenhados. Quando nós falamos do C, é série ou relato de casos. Então, observem, quanto menor o nível de evidência, menor a indicação também. Então, é indicado eu ter uma tomada de decisão com meu grupo de pacientes baseado num relato de caso?
Então, eu vou optar por esse medicamento ou por essa intervenção para o meu rebanho, ou para o meu grupo de animais, ou para o meu grupo de pacientes, baseado em relato de caso de um colega lá na região X. Então, a gente precisa analisar os contextos, porque às vezes na região que ele vive, a aplicação da terapêutica que ele utilizou teve um bom resultado pelo perfil epidemiológico, enfim. Aqui na nossa região, não. Então, quando eu vou pensar em um tipo de conduta que embase a minha tomada de decisão, eu preciso basear em, pelo menos, ensaios clínicos controlados, aleatorizados, né? E aí, se eu tenho essa possibilidade, se eu tenho estudos desse nível de evidência, melhora a minha tomada de decisão porque embasa a minha conduta, ok? Então, sempre que a gente falar em hierarquia de evidência, a gente tem que pensar no grau de recomendação, se ele realmente é indicado, e o nível de evidência que ele apresenta, ok? E aí aqui nós temos essa pirâmide que ela é super conhecida, né, no meio da pesquisa, onde nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, o tipo de estudo, né, que mais evidencia o nível de evidência. Então, aqui, ó, os estudos clínicos randomizados está no topo, porque é o que mostra com melhor evidência o tipo de conduta a ser tomada, né? E aí nós vamos descendo, estudo de corte, caso controle, estudos transversais, né? Relatos de caso, experiência indutiva, estudo em animais e estudo in vitro. Então, percebam que em estudo in vitro, quando eu inicio aí o meu estudo, ele é a base, né? Porque primeiro eu começo in vitro uma pesquisa para depois aplicar em uma população. Agora, entendam que para que eu comercialize aquele medicamento, eu preciso aplicar em humanos ou nos animais, né? Então, animais é a próxima, até que nós cheguemos no caso clínico randomizado para que se possa aplicar nos pacientes, ok? Para que aí sim a gente tenha um resultado da efetividade daquela conduta que está sendo realizada, certo? Então, quando a gente fala de método epidemiológico, é importantíssimo que seja analisado, né, como a gente discutiu lá atrás, né, qual é a análise que eu quero fazer? Se a incidência de crianças prematuras tem a ver com tabagismo materno. Então, o poder analítico é a capacidade de demonstrar que a ocorrência de um efeito, baixo peso ao nascer, deu-se ao fator estudado, tabagismo materno, certo? Então, essa é uma análise analítica, né? É um método analítico. Quando eu tenho capacidade de conseguir analisar o efeito ao fator, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, como que a gente estabelece isso? A gente precisa definir qual é a nossa população de estudo. Então, qual é a população que eu quero estudar? Quais são esses resultados que eu vou obter? Eles podem beneficiar como, né, esse estudo. Então, como que eu defino população de estudo? Definindo claramente quais são os critérios de inclusão e quais são os critérios de exclusão. Então, inclusão: gênero, idade, intervalo de tempo, local, características de saúde. Pode ser critérios de exclusão, fatores que poderiam colocar o participante em risco ou poderiam até mascarar os resultados, né? Então, por exemplo, eu vou utilizar as mulheres tabagistas, né? Então, vamos pegar esse exemplo aqui e vamos adequar ao estudo. Então, critérios de inclusão: mulheres no máximo até 40 anos, né? Período de pelo menos os últimos 10 anos antes da gestação, certo? Na cidade de Sorocaba, ok? Que não tenho nenhum outro problema de saúde. Não tem problema nenhum de saúde, ao não ser tabaco, ok? Porque ele é um problema de saúde. Critérios de exclusão, usando o mesmo exemplo de estudo. Fatores que poderiam colocar o paciente em risco ou poderiam mascarar os resultados. Então, vamos colocar, poderiam mascarar os resultados. Que ela tivesse parado de fumar durante a gestação, certo?
Então, isso poderia mascarar, porque eu tenho 10 anos, no mínimo, de tabagismo e os 9 meses sem fumar. Então, eu posso mascarar essa, porque com certeza o impacto em um recém-nascido, de uma mulher que fumou os 9 meses de gestação, vai ser muito maior do que aquela que não fumou durante os 9 meses de gestação, ok? E fatores que poderiam colocar o paciente em risco, por exemplo, aumentar ou até mudar o tipo, a marca de cigarro, ou aumentar a quantidade de cigarros utilizados. Então, percebam, eu tenho que excluir situações que possam agravar a situação do meu paciente ou do meu animal, certo? Então, agora nós vamos ver os tipos de estudos possíveis e o que eles trazem para a gente de informação. Então, quando a gente fala de estudo analítico, né, a gente vai fazer sempre a comparação. Né? Pressupõe a existência de um grupo de referência, o que te permite estabelecer comparação. Então, usando ainda o exemplo da mãe tabagista que gerou neném recém-nascido prematuro. Eu vou fazer uma comparação com as mães que não fumam, certo? Essas possibilidades, esse tipo de estudo, ele pode ser tanto observacional como experimental. No observacional, o investigador, o pesquisador, ele só observa, ele não interfere. Quando é um experimento, ele intervém de alguma maneira, certo? Então, estudos transversais, eles são realizados, tipos de estudo, né? Realizados em um único momento. A vantagem é que pode avaliar vários desfechos ao mesmo tempo, né? O tempo pode ser pequeno e custo reduzido. A desvantagem é que pode possibilitar resultados inespecíficos e não determina uma relação entre causa e efeito de maneira comprobatória. Esses tipos de estudos transversais podem ser estudos de prevalência e caso-controle. Então, estudo transversal, cross-sectional. Então, doença e exposição, medidas simultaneamente ou em curto período de tempo, certo? Tanto a doença quanto a exposição. Então, eu posso fazer isso com uma população inteira ou uma amostra da população. E sempre que a gente for pensar em amostra, tomar muito cuidado para essa amostra não ser pequena demais, que te dê um resultado limitado demais. Né? Então, eu pego um estudo transversal e vou observar que o experimento ou a observação foi realizada com 10 animais. Qual é o impacto de eu observar um estudo que foi realizado com 10 animais? Qual é a relevância desse estudo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho da nossa amostra, ok? É um estudo comum, né? E te permite planejamento em saúde, ok? Para nossa tomada de decisão. Quando a gente fala, então, desse modelo de doença e exposição, então, um exemplo que a gente pode utilizar do Pereira e do Bittar, de 2008, é que em 100 pessoas examinadas, quantas fazem ingestão de álcool frequentemente e apresentam lesões de mancha branca na mucosa oral. Então, essa é a análise, né? Então, dentistas examinaram a boca de 100 pessoas e fizeram uma análise de quantos fazem ingesta de álcool e apresentam automaticamente manchas brancas na mucosa oral. Então, meu critério de seleção tem que estabelecer faixa etária, gênero, mas também as pessoas que são alcoólatras, certo? Ou não, fazem ingesta de álcool socialmente? Não, eu quero as pessoas que são alcoólatras. Então, todos esses fatores são critérios de inclusão e exclusão que eu devo definir quando eu vou realizar a minha pesquisa, certo? Então, qual é a aplicação desses modelos de estudo transversal? Me possibilita identificar novos fatores de risco em uma determinada população de um processo relacionado à saúde e doença. Então, por exemplo, identificar um novo fator de risco. Quem faz uso de chimarrão pode ter angina precoce, né? É um tipo de estudo que pode ser direcionado. Planejar serviços e programas de saúde, né? Avaliar serviços e programas de saúde, por exemplo, a cobertura de vacina de gripe em idosos, né, me possibilita esse tipo de análise, e monitorar tendências temporais em doenças ou fatores de risco. Então, entendam, estudos transversais, eles possibilitam várias interpretações e várias possibilidades que podem ajudar muito o profissional da saúde na sua tomada de decisão.
Vantagens: medem prevalência, doenças comuns, úteis para o planejamento da saúde, são rápidos e baratos. E as desvantagens é a relação temporal entre exposição e a doença. Quando a gente pensa em estudo longitudinal, né, que é um follow-up de sequência temporal, são estudos de prognóstico. Então, quando eu falo de estudos de prognóstico, eu posso ter análise retrospectiva de eventos que já aconteceram ou prospectivos que ainda vão acontecer. E possibilita a estatística de incidência, né, que é a relação de proporção de indivíduos que adquirem uma determinada característica ao longo de um determinado período de tempo. Então, estudos longitudinais são realizados num tempo maior de execução. Estudos de corte, quais são esses, né? Court study, denominação de um grupo, esse nome veio, né, historicamente, por um grupo de soldados lá na Roma Antiga, que favorece o acompanhamento de um grupo de sujeitos para identificação de um fator de risco. Eles também podem ser retrospectivos ou prospectivos, ok? Então, também são conhecidos como estudo de incidência longitudinal. Eu não consigo fazer um estudo de corte transversal, ele tem que ser longitudinal, ou de segmento, follow-up, ok? E o segmento, quando a gente fala de segmento, é que ele vai por um tempo acompanhando o segmento que se dá para aquela nossa amostra de estudo. Então, é um tipo de estudo em que um grupo de pessoas com algum fator em comum, nascimento, gênero, trabalhadores de uma indústria, é acompanhado a um longo período de tempo e vai se observar o desfecho, certo? Então, algo, por exemplo, profissionais que trabalham em indústria química, que inalam produtos químicos, qual é a incidência desses funcionários em relação a doenças do trato respiratório. Então, eu vou acompanhar pelo menos por 2-3 anos esses profissionais, analisando se eles apresentam ao longo do período de estudo algum tipo de alteração, ok? Estudos de corte, retrospectivo versus prospectivos. Então, quando eu penso em corte, eu estou pensando em estudo prospectivo e caso controle, estudo retrospectivo. Então, um corte retrospectivo, ele vai ver a questão histórica desse paciente. Lá de trás, retrospectivo, né? Participantes identificados segundo características ou exposições no passado. Quando eu penso em prospectivo, é atual para diante, certo? Para frente. Então, a vantagem do estudo de corte: é possível estudar várias doenças ao mesmo tempo, né? Possível estudar doenças raras, informação sobre exposição pouco sujeita a viés, porque você faz um acompanhamento desse paciente, e pode-se calcular incidência. A desvantagem é que podem demorar vários anos e aí começa a se questionar qual é a relevância, né, desse estudo, pensar que é um estudo que acaba sendo muito caro por durar muito tempo, então é uma desvantagem importante. Não é adequado para doença rara, porque se a gente demora muito para chegar, né, num tipo de conduta para doença rara, você pode comprometer a amostra do seu estudo. Pode-se estudar poucas exposições. Logisticamente é difícil e você pode ter perda de indivíduos porque o estudo se faz durante muito tempo, né? Então você acaba, depois de muito tempo, a sua conclusão acaba ficando falha por conta das perdas durante o processo. Vantagens de caso controle, então: possibilita estudar vários fatores de risco, possível estudar doenças raras, em geral não requer número de indivíduos, relativamente é rápido e relativamente é mais barato do que se a gente for optar por coorte, certo? As desvantagens do caso controle: a seleção de controle é um pouco difícil, não é adequado para exposições raras e não é possível avaliar nem incidência e nem prevalência. Quando a gente pensa no coorte, alguns cuidados são necessários. Um deles é que a seleção dos sujeitos
com história prévia da doença seja assertiva, então necessário o uso de testes diagnósticos sensíveis àquela doença, né, e aumentar o tempo de acompanhamento desse paciente, sempre pensar numa amostra representativa e utilizar critérios objetivos para definir os desfechos. Então, o que eu quero? Eu quero saber quantos evoluíram para cura, quantos evoluíram para sequela, quantos evoluíram para óbito. Como eu vou fazer essa análise, certo? E é importante que Inception Court seja extremamente direcionado. Então, qual é a história prévia da doença e qual a seleção do sujeito que eu quero realizar, ok? Para depois a gente não ter, no final da corte, resultados inconclusivos, porque os nossos critérios de seleção dos sujeitos foram mal definidos, ok? E aí, como a gente pode, então, buscar conhecimentos, né, para ter uma análise mais crítica? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir quando a gente vai buscar um estudo para poder fundamentar a nossa pesquisa ou fundamentar um projeto de pesquisa que a gente queira realizar por meio de uma iniciação científica na universidade ou até para um mestrado, um doutorado, ou porque eu vou trabalhar numa indústria e eu vou precisar desses tipos de elementos para conseguir identificar, né, material para minha análise. A primeira coisa, eu tenho que selecionar a pergunta que vai motivar a busca de referências. Então, o que eu estou procurando? Qual é o tipo de procura que eu quero fazer? O que eu quero achar? Certo? Seleção, então, pegando o nosso caso lá de epidemiologia analítica, quais os estudos me mostram a incidência de prematuridade com tabaco? Então, eu vou buscar isso, certo? Eu quero definir qual é a incidência de prematuridade com grávidas tabagistas. Porque o meu estudo, na minha região, pode ser diferente de estudo que eu vá pesquisar nacional ou internacional. Então, seleção dos recursos e das fontes a serem pesquisados, seleção dos termos de busca, aplicação de critérios para triagem, realização da busca e depois a gente tem que avaliar resultado. E é importante a gente saber avaliar resultado porque nem todo resultado, nem todo artigo que está disponível em base de dados, ela é boa ou ela é aplicável, ok? Então, para a formulação da nossa pergunta, questões clínicas básicas. Então, essa questão que a gente quer levantar é uma questão de risco, de prognóstico, de tratamento, de prevenção ou de diagnóstico. Então, sempre que a gente for selecionar pontos, sempre que a gente for construir um projeto de pesquisa, uma sugestão, né, a criação do modelo PICO. Por quê? Porque cada letra da palavra PICO direciona para um tipo de análise que a gente vai realizar. Então, o P é população, o I, intervenção, C, comparação, o desfecho ou interesse e o S, o desenho do estudo. Então, população. Que população que me interessa em pesquisar? A intervenção, programa, terapia, tecnologia a qual eu vou aplicar nessa minha população. Vou comparar com um placebo, ou com uma terapia convencional, ou uma intervenção alternativa, né? Qual é o meu desfecho? E qual é o modelo de desenho desse estudo? Então, percebam que quando você desenha o pico de maneira muito rápida, você consegue discernir rapidamente qual é a população que te interessa pesquisar, qual é a intervenção que você quer, né, analisar, qual é a comparação com outro grupo, e o desfecho de interesse. Então, exemplo, quando nós temos estudos tanto experimentais quanto observacionais. Então, observem, a população é igual, tanto no experimental quanto no observacional, só que na minha intervenção, no experimental, é intervenção que alguém já estudou. No observacional, eu vou fazer a exposição. Certo? No comparação, eu vou usar placebo ou intervenção convencional e no observacional, sem fator ou exposição. Quando eu penso no desfecho, ambos se equivalem
E quando eu penso no modelo de estudo para o experimental, é ensaio clínico randomizado. Quando eu penso no observacional, transversal, corte ou controle. Então, essa tabelinha aqui, ela é bem bacana para ajudar a gente quando pensar em um pico que eu queira desenvolver em algum trabalho. Eu já venho aqui no modelo de estudo, né, no designer do estudo, para saber, para eu chegar nesse pico, qual é o tipo de modelo que eu quero realizar de estudo, certo? Então, exemplo, no experimental, olhem só, população, mulheres com diabetes, a intervenção metformina, comparado a qualquer outra insulina, certo? Porque metformina não é insulina, ele é um hipoglicemia antioral, tá bom? Mas eu quero comparar com insulina, certo? Qual que é o desfecho? Hipoglicemia neonatal e internação na UTI. Desculpem as crianças, meninos. Quando alguma criança alheia passa na rua fazendo barulho, as minhas ficam extremamente irritadas. Como qualquer criança, né? Que vocês devam conhecer. Então, desculpem o ruído. E o desfecho, o tipo de estudo tem que ser ensaio clínico randomizado nesse caso aqui. Quando eu penso em observacional, olhem a diferença. Então, eu só vou observar, ok? Eu não vou intervir utilizando metformina e insulina. Então, ó, no observacional, minha população são crianças expostas ao HIV, a intervenção é leite materno, o controle é leite não materno e o que eu quero descobrir é a infecção pelo HIV. E esse tipo de estudo pode ser feito pelo transversal, corte ou caso controle. Nesse caso, eu quero fazer um corte. Então, entendam o seguinte, eu estou observando. Então, é óbvio, né, que eu não vou expor uma criança a leite materno a partir do momento que eu já sei que leite materno pode transmitir HIV para a criança. Porém, eu posso fazer um estudo onde eu vou analisar as mulheres que foram acompanhadas em uma determinada unidade básica de saúde, que fizeram pré-natal e foram identificadas com, né, e comparar aquelas que deram leite materno e aquelas que não deram leite materno. Tá certo? Por quê? Lembrem que para fazer uma pesquisa eu não posso colocar minha população em risco. Ok? Então, aqui nós temos várias bases online de busca, né? Busca onde nós temos vários endereços que você pode, de maneira gratuita, acessar, né? PubMed, Bireme, mas não temos só essas, nós temos outras tantas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai pesquisar na PubMed, é importante a gente colocar aqui, ó, estão vendo aqui? Quais são os descritores, né, que eu estou pesquisando, né? Então, importantíssimo digitar o seu descritor no índice de busca para você conseguir identificar aqui quais são os artigos que esta base de dados te traz. A única questão é que muitas vezes eles trazem muitos resultados e aí eu vou ter que abrir um a um, ler. Ou pelo tema eu já descarto, ou pelo objetivo eu já vejo que não se aplica ao modelo, ao tema que eu tô pesquisando, ok? Então, quando eu identifico, olha aqui, ó, eu tenho 854 resultados desse tipo de pesquisa que eu coloquei aqui, crianças e infecção por HIV e mortalidade com o uso de antirretroviral. Então, vejam bem, eu tenho vários. Esses estudos mostram vários tipos de resultado com vários tipos de objetivo. Eu vou ter que ver qual que se aplica ao que eu estou pesquisando, ok? Então, aqui nós temos a base Lilacs, né, com o portal BVS. E aqui na nossa página da Uniso, como que a gente pode identificar? Então, a gente vai lá na página da Uniso e nós vamos no ícone biblioteca. Ok? E aí, meninos, porque a nossa biblioteca tem base de dados na área de vocês gratuita também. Então, nós vamos acessar biblioteca virtual e aí nós vamos, né, para a área de medicina veterinária, né, ciências agrárias. Vou aqui em ciências agrárias
cliquei em Ciências Agrárias, localizo Medicina Veterinária. E aí, gente, uma série de base de dados de acesso livre para vocês pesquisarem o tipo de estudo que vocês querem identificar, para fomentar um estudo, para descobrir novas possibilidades. Então, vocês têm na universidade livre acesso a essas bases de dados, ok? Então, como nós selecionamos o nosso termo de busca? Então, são os nossos operadores booleanos, que nós vamos utilizar uma palavra e outra, né? Uma palavra ou a outra, e somente esta palavra, eu não quero esta outra. Quando nós usamos essas estratégias booleanas, usando esses operadores, AND, OR ou NOT, nós filtramos de uma melhor maneira a nossa busca, para que venham artigos diante de várias possibilidades que nós tenhamos, com maior precisão no tema que vocês querem pesquisar, ok? Então, por exemplo, nós vamos usar esse medicamento e relacionado a infarto, ok? Ou dor, ou coração, ou transplante e sistematização. Então, então, entendam que nós podemos utilizar e, and, or, ou eu não quero aquele tipo de palavra associada ao termo de busca que eu quero realizar. Ok? Então, a minha base foi PubMed, né? E vou na Medline via PubMed, e eu posso colocar esses termos usando entre parênteses, or, e quero comparar esta análise com esta possibilidade de busca. Ok? Então, meninos, basicamente é isso. Aqui eu trago para vocês, né, novamente aquele quadro de pico para a gente poder exercitar, né? Então, por exemplo, de uma maneira muito rápida, pensem em algo que vocês gostariam da área que vocês atuam, de pesquisar para fundamentar uma pesquisa na atuação de trabalho, podendo usar até, por exemplo, o mapa conceitual que vocês utilizaram, né, com alguma arbovirose, com alguma zoonose. Então, por exemplo, eu quero para raiva. Então, qual é minha população de interesse? Cães, né? A minha intervenção é a vacina e comparado à não vacina. Qual é o desfecho? Índice de contaminação. E o modelo de estudo? Eu quero prospectivo ou retrospectivo? Né? Então, percebam, quando eu faço um tipo de pesquisa dessa, eu possibilito uma tomada de decisão me mostrando que estudos mostram que vacinar, ter um gasto com vacina para minha população canina previne, né, a raiva humana e, consequentemente, o gasto com saúde de uma maneira direta e indireta. Então, é muito mais barato eu gastar com vacina do que gastar com o tratamento. Até porque existem tratamentos que não tem doenças que não têm tratamento e nem tem cura. Então, entendam, a pesquisa ela vem para somar na nossa tomada de decisão e possibilitar um direcionamento da ação de maneira mais apropriada, de maneira mais segura, certo? Então, é isso, meninos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Chegamos aí na etapa de finalização do nosso semestre e fico à disposição de vocês, caso vocês precisem de alguma coisa. Agora a próxima etapa é fechamento das notas, né? E finalização do semestre. Ok? Sobrevivemos, chegamos ao término, né, do semestre e que de uma maneira ou outra a gente conseguiu, né, superar as dificuldades, vocês enquanto acesso, professores enquanto disponibilizar a aula, mas enfim, né, eu quero acreditar que o resultado tenha sido positivo para ambas as partes, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus.